Olá pessoal, atendendo aí uma demanda, eu fiz uma primeira live falando sobre o nosso lado sombra e muitas pessoas não puderam acessar, então eu vou replicar um pouco ela aqui, não em forma de live, mas em forma de vídeo, mas pelo menos a gente tem aí a mensagem chegando até todos, né? Então eu comecei a live falando um pouco sobre a dicotomia. Nós sempre classificamos tudo numa caixinha, né? Onde está aqui o bom e aqui o mal. E a gente esquece que tem uma coluna do meio. Então a gente começa a julgar demais, a classificar demais entre o que é bom e o que é mal. Mas nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim. Já diz o ditado que até um relógio parado, ele está certo 2 vezes ao dia. Então não é tão ruim assim. Essa classificação, essa nossa capacidade de sempre colocar essa dicotomia, né? Ou é uma coisa ou é outra, vai nos gerar culpa, vai nos gerar vergonha e isso vai ser o nosso pior inimigo. Todo aquele aspecto negado e indesejado em nós, a gente vai jogando ali por um canto escuro, né? Um canto sombrio. E esse é a nossa sombra. Mas essa sombra, ela vai ganhando força. É parecido com o efeito bola de praia. Então imagine você que tem uma bola de praia, daquelas bem coloridas, e que você tenta afundá-la na água o mais fundo possível. Porém, essa bola, a partir de um certo momento, ela escapa da nossa mão e ela emerge com uma força bruta. É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente vai enfiando as coisas nesse lado sombra, ele vai emergir com essa mesma força contrária. Também tem o efeito gangorra, né? A gente precisa ter equilíbrio. Sabe aquelas gangorras de parque, onde um está em cima e o outro está embaixo? Então a gente vai caminhando assim com o nosso lado sombra e o nosso lado luz, sendo que a gente deveria permanecer em equilíbrio com os dois. A gente normalmente no dia a dia fica ocupado demais para prestar atenção nas nossas emoções. A gente acaba escondendo os nossos impulsos mais sombrios e os defeitos. E aquilo que a gente tem mais vergonha, né? A gente vai escondendo a todo custo. Mas esse aspecto rejeitado, ele vem à superfície com esse efeito bola de praia. Então toda a repressão de impulso, ela vai ser um sabotador. Ela vai nos causar vergonha e vai nos fazer ter atitudes que a gente não gostaria. Ou a gente vai ser ríspido demais, agressivo demais, inadequado demais, brincalhão demais. Então alguma reação vai acontecer que a gente considera que é um sabotador, porque isso depois vai ser causador de vergonha. A gente vai se lembrar daquilo que a gente fez, mas lembrar de uma forma vergonhosa. Então a gente precisa encontrar meios mais saudáveis para liberar esses impulsos, como se fosse uma panela de pressão e existe aquela válvula, né? Aquele pino de escape. Então a gente precisa liberar através de um pino de escape todos esses impulsos, porque aí a panela não explode. Ou seja, nós precisamos reconhecer que a gente tem um lado sombra, um lado inconsciente, um lado que a gente não domina, um lado que a gente não gosta, e aceitar esse lado sombra. Quando eu reconheço e aceito, aquilo ali é a minha válvula de escape. Aquilo ali é aquilo que faz com que a panela de pressão não exploda. A nossa psique vai buscando algum jeito, alguma maneira de aliviar a pressão. E aí acontece que uma das formas que a gente encontra para aliviar a pressão é nas notícias ruins. Sempre quando a gente escuta uma notícia ruim, alguma coisa de alguma pessoa mal, né? Porque a gente gosta de colocar nas caixinhas, né? O bom e o mal. Então, quando a gente escuta algo de alguma pessoa que foi mal, que ela fez alguma coisa errada, né? Que ela roubou ou que ela é corrupta, isso faz com que a gente amenize o nosso lado sombra. É tipo assim, é como se eu não fosse tão ruim quanto eles, porque eles fizeram coisa pior. Ou seja, o roubo fica pequeno diante da sonegação de impostos. Então o imposto que eu soneguei alguém que roubou, eu vou classificar e falar assim, mas ele é muito pior, né? Porque sonegar imposto não é um problema, mas roubar de alguém, nossa, isso é um problema sério. Então a gente vai considerando isso. Nós temos um eu ferido.
E esse eu ferido vai buscando satisfação no exterior para cobrir o vazio emocional. Essa satisfação exterior pode estar em tudo, viu, gente? Pode estar em compra excessiva, vício, excesso de alimentação, a gente começa a engordar. Então, tudo que nos faz não prestar atenção em nós, a gente vai buscando. Então, vai fazendo tudo no exterior. É como se os nossos impulsos, que a gente chama de id na psicologia, tivessem em constante guerra com a nossa consciência, que é o que a gente chama de ego. A gente fala que é tipo aquela novela, sabe, das Mulheres de Areia, que tinha as gêmeas Ruth e Raquel. Uma era a gêmea boazinha, a outra era a gêmea malzinha. A gente tem as duas dentro, né? Mas é tão bom quando a gente olha a gêmea malzinha e fala assim, eu não sou tão ruim quanto ela. E aí a gente fica satisfeito com isso. Só que para a gente ser inteiro, a gente precisa tanto do lado sombra quanto do lado luz. Eu não posso priorizar um em detrimento do outro. Então eu preciso aceitar a minha vulnerabilidade. A maior parte de nós vem servindo a dois mestres. O primeiro fala, seja bom, que é a nossa consciência boa, é aquela parte boa que a gente tem. E o segundo mestre fala assim, contenha seus conflitos, suas contradições e suas ironias. Que são os nossos medos, vergonha, egoísmo. É aquela sensação de que a gente não é suficientemente bom. A gente não é bom o bastante. Então, para que a gente possa ter mais harmonia, ter mais atitudes positivas, tanto com o outro quanto com a gente, precisamos encarar o nosso lado sombra e aceitar que ele existe, sem nenhum julgamento. Sei que é difícil, muitas pessoas até precisam de terapia para conseguir essa parte, mas é um caminho, é um processo. Então eu convido a vocês a aceitarem o lado sombra, aquilo que vocês acreditam, né, que vocês têm de pior, porque isso em algum momento é bom. Até no livro que fala sobre o efeito sombra, ele vem dizendo que ela gostaria muito de que pudesse ensinar para o filho que se por acaso alguém na internet perguntar sobre quantos anos ele tem e o que ele faz, que ela gostaria muito que o filho mentisse. E é interessante, né? Como é que a gente ensina o filho a mentir? A gente sempre fala que não pode mentir, né? Mas como não? Às vezes é necessário, às vezes é importante. Então ela fala ainda que eu gostaria que ele mentisse e mais, eu gostaria que ele ainda dissesse que ele tinha 34 anos e que ele é um policial e que sabe o que essa pessoa está fazendo. Ou seja, mentir ao extremo, né? Então, às vezes o nosso lado sombra tem um efeito protetor, só se a gente souber usá-lo, porque a gente precisa usar no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. A terapia ajuda muito isso. Muito obrigada. Toda segunda-feira às 19h30 eu tenho uma live com vários temas. Eu convido vocês a me seguirem no Instagram. Um abraço e um beijo.